Amém? Então, precisamos ser essa igreja que ama a Deus. Eu quero, em Deuteronômio 6, você pode só anotar. A gente vai ler do 6 até o 9, tá bom? Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor teu Deus o conduzirá à terra que jurou seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e dá a vocês a terra em grandes e boas cidades que vocês construíram. Era até o 9. Amados, essa referência aqui, ela está nos dizendo que nós devemos amar o Senhor, que nós devemos ensinar os nossos filhos, sentado, falando. A nossa expressão de amar ao Senhor, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que ela tem que ser algo que é penetrante na nossa vida. Amar a Deus não é somente vir aos cultos, não é somente eu pegar na palavra de Deus, domingo, vou esperar o próximo domingo, ou vou esperar chegar na minha célula para que eu possa falar do Senhor, para que eu possa, não. Uma das formas de amar ao Senhor é como a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos amar e precisamos ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos, amados, é deixar para a próxima geração algo. É você saber que você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho, a palavra de Deus, o amor de Deus, que vai passar de geração após geração. Tem coisas, amados, que a gente não pode perder a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Às vezes uma situação dentro da nossa casa, seja ela boa ou ruim, a gente tem que usar a palavra de Deus, mas se a gente não meditar nela, se a gente não colocar, amados, o que é que ele está dizendo? Coloca, antigamente a gente via muito nas casas, hoje a gente não vê menos, né? Mas antigamente tinham muitos quadros com versículos bíblicos. Ele está dizendo, olha, você não pode esquecer o tempo todo. Tem um salmo que diz que ele diz, escreve na tábua do teu coração a palavra, para que você não se perca. Ele está dizendo assim, a gente não vai andar com uma tábua, né, irmão? Nem vai escrever literalmente. Mas ele está querendo nos dizer assim, penetra essa palavra, memoriza, deixa que ela entre no seu coração ao ponto que ela vai lhe ajudar nas suas decisões. Que na hora que você estiver passando por algo, que a sua medida, as suas decisões, aquilo que você vai precisar fazer, não vai ser mais conforme você quer, mas pelo aquilo que foi entravado no seu coração. Aquilo que foi marcado, aquilo onde a sua mente foi alterada através da palavra. Aí nós precisamos entender o que é amar a Deus. Entender o que é amar a Deus é viver essa vida. Hoje nós não vamos conseguir descrever quem Deus é, por mais forte que seja a experiência que a gente tenha passado na nossa vida. E às vezes a gente fica até meio louco. Quando eu compartilho com algumas experiências que eu tive com o Senhor, parece meio loucura, né? E a palavra de Deus diz que nós vamos ser loucuras para o mundo. E somente quem teve uma experiência do céu vai conseguir compreender aquilo que foi vivido.
não vai dizer, essa pastora está louca, ela não está falando isso, ela teve uma crise, né, psicótica. Não, mas é uma experiência com o céu. E essa experiência, amados, individual, que cada um de nós precisamos ter, vai fazer com que fortaleça o nosso amor a Deus. Vai fazer com que a gente busque a entender quem é Deus na nossa vida. Entender que Ele é a razão. Ele é a razão da nossa obediência. Ele é a razão da nossa adoração. Ele é a razão das nossas renúncias. Ele é a razão de nós estarmos aqui reunidos hoje. Nós só vamos conseguir, amados. Nós trabalhamos numa estrutura para tentar trazer um conforto. Nós trabalhamos para que tenha ar-condicionado, para que você não sinta tanto calor, mas o principal é que você dê atenção à palavra, para que você não esteja agoniado. Nós tentamos transmitir o culto para que, se a pessoa que não veio, ela possa estar sendo ministrada na sua casa. Nós nos organizamos, temos uma equipe de voluntários, uma salinha para que você, seu filho, fique à vontade e você possa estar mais atento à palavra. Mas nós fazemos tudo isso, amados, porque nós amamos o Senhor. E porque queremos que você entenda de alguma forma, que você saia desse lugar amando mais o Senhor. Que você saia desse lugar fortalecido, porque você vai enfrentar desafios lá fora. Talvez você enfrente desafios que nós não vamos enfrentar na segunda-feira. A minha segunda-feira é para ser um dia de folga. Mas da maioria de vós é acordar cedo, às vezes 5 horas da manhã, para enfrentar um trabalho, um desafio de um patrão, de pessoas que ainda são ímpias, de pessoas que ainda não caminham na verdade de Deus. Mas, amados, se a gente não estiver entender esse princípio, que ele tem que ser o nosso estilo de vida, amar a Deus, Ele vai nos proteger. Ele vai nos proteger das escolhas erradas. Ele vai nos proteger daquilo que é enganoso. Amar a Deus vai nos fazer viver uma vida em que nós vamos aprender a renunciar àquilo que nos faz mal. Mas é uma decisão. Amar a Deus, mesmo Ele que nos amou de tal forma, amar aquele que ama é aquele que obedece. Eu não posso, amados, dizer que eu amo ao Senhor e eu não vivo de acordo com os princípios da palavra dele. Eu não posso dizer que eu amo o Senhor se o temor já não faz mais parte da minha vida. E quando a gente perde o temor ao Senhor, a gente está correndo um risco muito grande. Porque a primeira coisa que já se perdeu foi o amor. Porque o temor, ele é secundário. Amar a Deus, às vezes quando algumas pessoas elas vêm falar algo para mim, eu entendo que é o amor de Deus ainda, que não foi completo na vida daquela pessoa. Quando alguma pessoa ela vem falar para mim que ela não tem tempo, que ela não pode servir, que ela não pode renunciar, que ela não pode obedecer, que ela não pode fazer algo que vai refletir o amor de Deus, eu entendo que o nível dela de amor em Deus ainda é pequeno. O amor de Deus, amados, eu não posso exigir de uma pessoa que ela dê 50%, 100% na obra dele, ou em algo que se refere ao Senhor, se a vida dela só tem 10% de Deus. Muitas pessoas se frustram, às vezes líderes de célula, pastores na caminhada, porque desenvolvem um trabalho com tanto amor, e aí a igreja não responde. E aquele pastor, às vezes, ele morre na caminhada, porque ele acha que tem a ver com ele. Não, porque só eu sou o pastor. Não tem a ver comigo. E não tem. Tem a ver com o nível de amor que nós estamos entregando ao Senhor. Enquanto o Senhor ele tem de nós, o quanto o Senhor ele tem do nosso amor. E aí nós vamos entender o que é uma igreja de amar a Deus. Uma igreja de amar a Deus não tem a ver com a estrutura que nós estamos aqui.
mas com a decisão que você toma diariamente de amar o Senhor, de querer conhecer o Senhor. Às vezes, amados, eu não consigo entender num momento tão precioso da palavra, às vezes a gente se dispersar. Às vezes a gente busca as coisas secundárias, às vezes nós estamos aqui, mas o pensamento está na conta que eu tenho que pagar na segunda-feira. No problema que eu tenho que resolver na segunda-feira. Às vezes eu estou olhando mais para a roupa, como o irmão veio vestido, do que na essência daquilo, da revelação que Deus quer trazer para mim nessa noite. E nós só vamos entender o que é o amor de Deus e amar a Deus quando nós tivermos a revelação. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê uma revelação e pedir para Ele: Senhor, nos ajuda, me ensina a te amar. Porque verdadeiramente, amados, nós falamos que amamos o Senhor de uma forma de canção. Falamos que amamos o Senhor com palavras bonitas, com eloquência, mas nós não manifestamos o amor através da obediência, através da renúncia. E não tem, amados, como dizer que você ama o Senhor e isso não ser visível. Não tem como uma pessoa que ama a Deus não transparecer esse amor. Uma das coisas que você quer desconfiar, se você está transparecendo o amor de Deus. Veja como é que uma criança se comporta perto de você. Irmã, minha maior alegria é quando eu chego nessa igreja que vem uma criança e vem: ei, pastora! Hoje eu recebi uns 6 abraços, até chegar aqui, até aqui. A garotinha deu um abraço. Você sabe por quê? Porque é sinal que eu não sou carancuda, que eu não sou zangada. Eu sou zangada, eu brigo, entendeu? Mas eu também manifesto o amor, sabe? E a criança, ela é o maior reflexo disso, porque a criança, ela é sincera, a criança, ela é espontânea. Eu não sei se você viu aqui na hora da oferta o que aconteceu. Chamaram as crianças aqui na frente para orar. Tinha um garotinho com a oferta dele. E aí ele olhou para o gasofilácio e colocou a oferta, colocou lá R$2, assim. E o Caleb, o Caleb da Priscila fez assim: meu Deus, não é aí, entendeu? Porque tem a oferta deles lá, tem um momento lá. E ele sabia, mas o garotinho não sabia. Aí as tias chamaram: bora. Aí ele olhou, abriu o gasofilácio, pegou lá os R$2 de volta. Pegou lá os R$2 de volta e levou. Como se não é aqui a oferta, bora levar para lá. Só uma criança para fazer isso, irmãos. Ninguém mais faz, entendeu? E eu entendi o que aconteceu, né? Eu vi todo o contexto. Não é aqui não. Foi lá e pegou de volta e levou para lá. Então, isso, a criança, ela tem liberdade. E a criança, ela tem uma sensibilidade que ela vai se aproximar de você ou não. Agora, desconfie se uma criança tem medo de você, se ela se afasta de você. Na hora de você chegar em casa, um pai, que os filhos estão brincando, e o pai chega e o filho teme pela chegada do pai. Isso é muito triste, isso acontece. Tem pessoas que a criança não chega nem perto. Então, começa a desconfiar desse pequeno detalhe. Como é que uma criança vai querer comprar ela não? Que ela até aceita, mas ela não é comprada, porque o sentimento é verdadeiro. Ela vai até aceitar a sua propina, mas ela não vai comprar, não é comprada de coração. E nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja que ama a Deus, ela tem um temor, né? E se eu amo a Deus, amados, eu priorizo. Se eu amo a Deus, as minhas decisões, eu vou consultar o Senhor. Eu não faço mais do jeito que eu quero. Quantas coisas, amados, nós temos que fazer. Porque quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos no processo de renunciar aquilo que não é lícito, que é pecado, que são algumas coisas
que às vezes nós nem sabíamos que era pecado, mas aí quando a gente passa a conhecer a Jesus, a gente passa a aprender que é pecado. E ali, aquilo, quando renunciamos, nos faz bem. Mas existe uma renúncia que nem daquilo que é pecado é lícito, mas não convém. E aí, por amor ao Senhor, eu decido obedecer, eu decido renunciar, eu decido não fazer. Uma pessoa que ama o Senhor, ela vai pensar no tratar. Irmãos, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito medo. Acho que eu já falei isso aqui. Eu já perdi a minha razão, entreguei várias vezes a minha razão em lojas, com o homem lá da energia. Sabe por quê? Um dia eu penso, um dia ele pode ser minha ovelha. Um dia eu quero poder falar do amor para ele. E se ele ficar comigo na lembrança que eu briguei com ele, que eu fiz, mesmo eu tendo razão. Irmão, eu não suporto esse negócio de balinha de troco. É um negócio assim, que eu acho tão errado. E eu já recebi várias balinhas de troco. Eu digo amém, Deus abençoe, me dá isso aqui. E eu recebo. Porque eu quero que um dia... Eu não quero, sabe aquele cuidado de não destratar? Porque eu quero que um dia essa pessoa, ela veja algo de bom em mim. E eu não quero que um momento que eu não vigiei, que eu não pensei, que eu preferi ter a minha razão, não dê oportunidade para que um dia o amor de Deus chegasse na vida dela. E às vezes você pode falar, pastora, mas isso é bobagem, a gente tem direito, tem o direito do consumidor. E às vezes nós precisamos abrir mão desse direito. Às vezes aquele vendedor, ele teve um dia tão chato, às vezes ele saiu da sua casa, brigada com o marido, saiu, sabe, às vezes está ali cheia de dívida, a gente não sabe como é a vida daquela pessoa. E às vezes naquele único momento que nós vamos lá, nós podemos manifestar o amor, trazer uma leveza para aquela pessoa. E nós precisamos entender isso. E quem ama a Deus prioriza. Em Marcos, no capítulo Marcos 10, fala a história do jovem rico. Ele é um bom exemplo daquilo que o Senhor está nos dizendo. Quando a gente vai olhar na história, o Senhor, Jesus, ele não pediu muitas coisas. Ele não pediu muitas coisas. Marcos 10, no 21, a partir do 21. E aquele jovem rico, a Bíblia conta a história de um jovem rico, que ele era alguém que obedecia todas as leis. Ele se apresentou a Jesus, chamando Jesus de bom homem. E Jesus logo diz, não, bom somente é o Pai. E aí ele começa a dizer... E Jesus faz um desafio para aquele jovem rico, que é a partir do verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Aquele jovem, ele chegou diante de Jesus, ele se apresentou. E ele fala assim, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus disse mais, falta-lhe uma coisa. Disse ele, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E depois que Jesus fez esse desafio para esse jovem, ele se abateu e ele não seguiu Jesus. Era um jovem muito rico, de muitas posses. E a Bíblia diz que o Senhor o amou. Talvez o jovem rico fosse o discípulo que fosse ser um exemplo fortíssimo daquilo que era ser discípulo de Jesus. Porque os outros, eles não tinham riquezas, mas aquele tinha. E ele obedecia tudo direitinho. Só que ele não conseguiu abrir mão das riquezas. E aí que vem o segundo Deus. Na verdade,
Jesus deu esse confronto para ele para revelar que ele não amava o Senhor da forma que ele achava que amava. Que o Deus dele ainda não era o Deus único e verdadeiro. Que ele ainda tinha amores às riquezas. Quantas vezes nós somos confrontados pelo Senhor? Quantas coisas o Senhor tem nos apresentado, amados, não para nos desclassificar, para nos penalizar, mas para revelar a nós mesmos que ainda nós não amamos o Senhor da forma que deveríamos amar. E que nós ainda não amamos o Senhor da forma que achamos que amamos. É essa que é a nossa maior reflexão. Às vezes nós declaramos e até achamos e pensamos que amamos o Senhor. Mas como nos deparamos com algumas situações que o próprio Senhor nos expõe, nós percebemos que nós ainda não amamos o Senhor. Amar a Deus, amados, é algo muito delicado. É algo poderoso. Mas também o mundo ele nos oferece tantas coisas que às vezes nós nos enganamos. Tem coisas que nós estamos fazendo que o Senhor não mandou a gente fazer. Tem coisas que nós estamos fazendo que achamos que é para o Senhor, que o Senhor está recebendo, mas Ele não mandou, nem sequer mandou. E estamos presos nisso. Ser voluntário na igreja é uma bênção. Servir na casa do Senhor é maravilhoso. Louvar o Senhor, estar no ministério de louvor, estar pregando a palavra. Estar agora, como desde cedo estão aqui, preparando som, mídia, lanchonete, salinha. Tudo isso nós podemos fazer sem amar o Senhor. Isso não determina o nosso amor pelo Senhor. Nós podemos servir na casa do Senhor sem amar Ele. Nós podemos fazer muitas coisas sem amar o Senhor. Agora não tem como amar o Senhor e não servir na casa dele. Você está me entendendo? Não tem. Não tem como você dizer que ama o Senhor e você não consegue servir. Você não consegue fazer com que esse amor alcance o próximo. O nosso segundo item é o lugar de amar a Deus. E o segundo é lugar de amar pessoas. É tão ligado, amados, o amar a Deus e amar pessoas. É tão forte isso que eu não posso dizer que eu amo ao Senhor. Eu não posso ser tão espiritual. Eu posso dizer que eu cheguei a um nível mais profundo, que eu fui ao terceiro céu e voltei, que eu consigo jejuar, que eu consegui fazer um jejum de 40 dias no líquido, que eu consegui orar e alguém ser curado, que eu orei e aquele morto ressuscitou. Tudo isso eu posso fazer, mas eu preciso primeiramente amar o Senhor. Eu não posso ter uma experiência tão grande no céu, ser o profeta da revelação, ser aquele que diz, mas se isso não alcançar uma pessoa, se não alterar a vida de uma pessoa, de nada vai adiantar. Porque o amar a Deus, ele alcança o próximo. E aquilo que o João falou aqui, precisa alcançar primeiro da nossa casa. Precisa primeiro começar dentro da nossa casa. É o nosso maior desafio com os nossos. Depois que nós conseguimos alcançar os nossos, amados, o amor de Deus é algo tão grande que você não vai conseguir manter só na sua casa. Uma vez eu atendi uma mulher que ela estava com um problema muito sério. E ela diz assim: eu amo a Deus, mas eu não quero me envolver em igreja. Eu amo a Deus, mas a minha vida é muito confortável aqui. Só eu, meu marido e minha filha. Eu amo a Deus, mas eu não quero. Porque me relacionar com pessoas só traz problema. É um nível de egoísmo tão grande. É um nível de alienação tão grande, porque não conheceu o verdadeiro amor de Deus. Porque o amor de Deus, Ele deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos entender o que é esse amor de Deus. E nós precisamos dizer: Senhor, me ensina a te amar com o amor
que vem do céu, não com amor que eu aprendi dentro da minha casa. Às vezes nós aprendemos o amor da troca, o amor do comodismo, o amor onde eu não sou confrontado. Mas o amor de Deus, amados, ele nos constrange. O Espírito Santo de Deus é aquele que ministra no nosso coração e revela dentro de nós aquilo que nós mesmos às vezes não queremos ver. E ele vem e ele trata para que nós possamos ser aperfeiçoados. O amor de Deus, ele vai nos aperfeiçoar. Quando o jovem rico aqui, Jesus falou que ele queria ser, que ele se revelou a Jesus e Jesus o amou. Ele não teve. Ele percebeu que ele não amava tanto assim o Senhor. Mas lá em Lucas 19, tem a história de um homem chamado Zaqueu. Aquele homem, ele teve uma experiência com o Senhor. E aquele homem, Jesus foi para a casa dele. E depois que Jesus esteve na casa dele, que ele conheceu Jesus, Lucas 19, no verso 8, diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais o valor. Jesus pediu algo para Zaqueu? Não. Zaqueu subiu na árvore, era pequenininho, a multidão estava ali. Ele queria Jesus, ele queria ver Jesus. E aquela atitude de Zaqueu que teve de subir na árvore alcançou o coração de Deus. E Jesus falou que ele ia comer na casa dele. E naquele momento em que Jesus está ali, que ele está se relacionando com Jesus, ele decide. Muito melhor, amado, do que Deus nos pedir algo, é a gente oferecer algo. Zaqueu está dizendo assim: olha, Senhor, eu te conheci. Isso aqui já não é mais nada. Metade da minha riqueza eu vou dar àqueles que precisam. Porque o reino dos céus é assim. É quando alguém descobre que encontrou algo valioso, um tesouro naquela terra, vende tudo que tem só para conseguir aquilo. Quando a gente realmente conhece a Jesus e temos um relacionamento com Ele, amados, as outras coisas vão ser secundárias. Dinheiro não vai mais me dominar. Porque quem ama a Deus é doador. Quem ama a Deus, amado, sempre está disponível. Talvez você esteja nesse lugar e diga: pastora, você não sabe o quanto eu já ofertei nessa igreja, o quanto eu ofertei no reino. Você já parou de ser abençoado? Não, então continue ofertando. Você nunca ofertou o suficiente. Porque o dia, amados, que a gente achar que aquilo que a gente já ofertou para o Senhor, ou já ofertou em atos de justiça, se a gente acha que é o suficiente, é como se a gente não devesse mais nada ao Senhor. Mas o Senhor continua nos amando e nos abençoando. É Ele que provê sobre a nossa casa, é Ele que provê, seja através do emprego, seja através de uma empresa, seja através da sua vida ministerial. Quem te sustenta é o Senhor. Então não existe uma pessoa nesse lugar que já ofertou o suficiente para que o reino de Deus venha a ser estabelecido. E não existe nesse lugar uma pessoa tão pobre que não tenha nada que não possa ofertar ao Senhor. E também não existe alguém aqui tão rico demais que não necessite de nada. Às vezes nós estamos precisando. Às vezes algo, amado, que vai marcar a sua vida. Eu lembro quando nós iniciamos no ministério, eu tinha uma vizinha que o marido dela ele era pedreiro, então ele vivia de bico, às vezes tinha, às vezes não tinha. E aquela mulher tinha um muro da casa e no final tinha uma cerca. E daquela cerca, amados, às vezes ela mandava bem um frango.
E ela tinha 3 crianças. E eu dizia, irmã, não precisa, não. Ela disse, irmã, aceite, porque é Deus que está mandando eu entregar para vocês. Deus está mandando eu entregar isso aqui para vocês, aceite. E aquilo era tão forte, porque a gente estava vivendo uma época de decisão de ministério. E Deus estava nos falando assim, eu vou suprir vocês. E não era uma pessoa rica para a gente confiar na riqueza. Mas era uma pessoa simples e humilde que o Senhor dizia assim, olha, eu confio em mim. Então não existe, amados. Então, quando nós dizemos que somos uma igreja que ama a Deus, nós precisamos ser essa igreja doadora, abençoadora, ofertante. Se o Senhor tem me abençoado e existe alguém próximo de mim que está necessitado e eu não ajudar, eu não amo ao Senhor. Porque o amor de Deus, o amor ao Senhor, ele vai ser revelado, ele vai ser transmitido. Não tem como o amor de Deus, você amar o Senhor e as pessoas não perceberem esse amor. Porque você vai fazer escolhas, o nosso comportamento, as nossas vestes vão revelar que nós amamos ao Senhor. Aquilo que vestimos, o nosso comportamento, o nosso tratar, o nosso olhar, a forma que nós vamos aconselhar alguém, uma conversa. Cuidado com o meio que você vive. Eu estava muito preocupado com uma pessoa e eu tive um sonho. E nesse sonho, eu caminhava com essa pessoa e essa pessoa, ela ia o tempo todo falando da vida dos outros. O tempo todo. Ela dizia, pastora, e aí, pastora fulana tal, assim, assim, assim. E eu andando com ela, e eu agoniada, porque ela estava falando dos outros. É triste quando você conversa com alguém que só sabe falar da vida dos outros. E aí, ela ia na rua, eu ia na calçada. E de repente eu olhava para ela e quase caía numa vala. E por pouco eu não caía na vala. Eu desequilibrei e consegui pular. E eu acordei daquele sonho. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo me ensinar algo. E foi tão forte, Espírito Santo. Cuidado com quem você caminha. Cuidado com quem você caminha. Você não pode estar cometendo pecado, mas se você caminhar com alguém que é maledicente, você vai tropeçar. Se você caminhar com uma pessoa que fala mal da vida dos outros, uma hora você vai cair, você vai tropeçar. Porque você vai começar a julgar, você vai ouvir aquilo, então tenha cuidado. E eu falei, Senhor, obrigado pelo sonho, porque eu sei que o Senhor está me ensinando algo. Então, irmãos, eu sou assim, se eu estiver conversando com você e você começar a falar da vida dos outros, você vai ver que eu vou me calar. Eu vou me calar, e se eu estiver na sua casa, eu vou embora. Assim que eu puder, eu saio. Porque é algo que atrapalha a nossa vida, nos faz cair. Mas quando a gente está falando, conversando com pessoas que amam o Senhor, você quer estar perto. Porque aquelas pessoas, ela tem sempre estratégia, ela está sempre falando do amor de Deus. Às vezes ela não fala, mas o seu comportamento, a forma como ela age, ela manifesta o amor e você vai querer estar perto dessa pessoa que manifesta o amor. E aí você vai conseguir ajudar outras pessoas. Então precisamos estar atentos. Nós não somos uma igreja, amados, que trabalha com a humanidade, é humanista, né? Nós somos uma igreja que nós trabalhamos o cristianismo. Somos uma igreja que ama pessoas. Pega meu celular, por favor. É que eu falo e eu perco tempo. Nós precisamos ser, amados, essa igreja que entende o que é o cristianismo.
Porque se nós formos uma igreja humanista, que trabalha só a questão de fazer o bem, de fazer obras sociais, de construir algo, nós não vamos levar a pessoa à salvação. Quem ama Cristo vai falar da salvação. Só o que tem acontecido quando nós estamos mais preocupados em agradar pessoas ou não desagradar pessoas do que agradar o Senhor. E hoje em dia nós vivemos numa sociedade, amados, que trata a Bíblia, trata Jesus como se fosse uma caixa de bombom garoto. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa, se eu abrir uma caixa de bombom garoto, o Caribe é meu. Eu pego logo o Caribe. Tem um lá, que eu não sei nem o nome, eu não gosto. Aí vai ficando. E aí cada um pega o seu favorito, aquilo que gosta, e deixa lá. E às vezes nós estamos tratando Jesus e a palavra de Deus como se fosse uma caixa de bombom. Isso aqui é legal, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque o Senhor nos ama. Porque Deus tem bênção sobre a minha vida. E eu retiro. E aquilo que é ensinado de princípios, de temor, de valores, de pecado que nos leva ao inferno, a gente esquece. Não, isso aqui eu não quero, eu rejeito. Mas Deus, Ele não trabalha desse jeito. É pacote completo, é fechado. Se você vai comer o Caribe, você tem que comer aquele lá, que é um negócio esquisito lá. Que é de durinho, né? O crocante, o Joel gosta do crocante, eu já não gosto. Você tem que comer tudo. Você tem que comer aquele branco, você não gosta, mas você tem que comer. E aí você tem que comer tudo, porque, na verdade, toda a palavra de Deus, ela vai nos conduzir ao centro da vontade dEle. E é isso que nós vamos conseguir, amados, manifestar o amor. É quando a gente aprende e conhece quem é Jesus, quem é o Senhor. Então, ser uma igreja que ama a Deus em canções, em frases perfeitas no Instagram, é fácil. É muito fácil eu pegar uma frase, algo bonitinho e colocar ali e manifestar o amor. Mas amar a Deus, amados, é cumprir, é priorizar, é ser doador, é ser abençoador. Não querer ser somente abençoado, mas ser um abençoador. É aquele que tem tempo sim para o Senhor, que não está somente olhado no serviço, não é como o jovem rico. Cuidado de você estar sendo somente um religioso e não estar amando o Senhor da forma que deve amar. Amados, uma vez, a gente até compartilhou um momento na oração. Eu estava com muita dor, na verdade era uma inflamação muito forte no rim, mas eu achava que era uma dor lombar. E nessa época a gente estava em Paragominas. E eu fui ao culto, e tinha culto, né? Era a chegada do encontro dos homens. E nesse encontro meu sogro estava fazendo. E eu estava com muita dor nas costas. E eu, na hora assim, eu levantei, eu pensei, eu só vou para o culto porque o meu sogro vai chegar do encontro. Olha a minha motivação de ir ao culto. E aí arrumei as meninas e eu sentava sempre atrás, porque a Jamília era bebê, o carrinho de bebê eu botava assim. E na hora que eu ajeitei o carrinho, que eu sentei, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele falou, Ellen, e eu? Aquela voz foi tão penetrante no meu coração, que eu sabia do que ele estava falando. E naquela hora eu comecei a chorar. E eu comecei a dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter vindo à tua casa, ao culto que é para ti, por uma motivação errada. Por uma motivação que não era o Senhor. A motivação não era errada, era o meu sogro. Era um bom motivo. Mas o nosso motivo principal, amados, estarmos aqui, é porque amamos o Senhor.
porque queremos adorá-lo e cultuá-lo, e queremos aqui sair desse lugar como pessoas melhores. Porque Ele recebeu o nosso louvor, porque Ele recebeu a nossa adoração, porque a palavra que foi ministrada, ela entrou no meu coração e eu permiti que ela entrasse, para que algo fosse trabalhado na minha mente, no meu caráter, para que a partir de segunda-feira, ou a partir do momento que eu chegasse na minha casa, um novo comportamento, uma nova postura fosse estabelecida, porque eu descobri que eu preciso amar mais o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, para ser uma igreja que ama o Senhor. Para ser uma igreja que ama o Senhor, amados, nós precisamos entender isso. E o segundo item está: ser uma igreja que ama pessoas. Amar pessoas, amados. Lá em Mateus 22, 34, 37. Quando nós falamos que nós somos uma igreja de amar a Deus, nós estamos obedecendo 4 mandamentos que eu falei no início. E quando nós falamos que somos uma igreja de amar pessoas, são os outros 6. Então, quando a palavra de Deus diz, quando o Senhor falou que o novo mandamento Ele nos dava, que nós precisávamos amar a pessoa, amados, isso é completo, porque Jesus Ele não veio alterar. Põe em Mateus 22, no verso 37, por favor. Quando a gente vai ler a Bíblia, amados, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, existia muita ordenância, né? Ali foi colocado muitos princípios, porque Deus Ele tem um cuidado com pessoas. Deus Ele nos amou de tal maneira. Quando você começa a ler ali as ordenâncias, que não podia fazer, que não podia comer, que não podia fazer isso, eram princípios básicos, porque, amados, naquela época não havia ciência hoje, não havia informação que nós temos hoje. E o cuidado de Deus era tão grande pelo aquele povo que Ele estabelecia como os princípios. Então, alguns mandamentos você não poderia fazer, você não poderia cumprir. E Deus, Ele foi detalhoso quando a gente começa a ler. Meu Deus, mas tem que fazer isso, né? Ensinando ao povo até do deserto, até se fizer cocô em terra. Você já parou para pensar nisso? Você já leu isso? Né? O cuidado de Deus com aquele povo. Deus ensinando a mulher como ela tinha que se comportar no período menstrual, como ela tinha que estar, porque havia um cuidado de Deus ali, naquele povo que estava no deserto, para que não houvesse uma contaminação, para que não houvesse doenças. Amados de Deus, Jesus, quando Ele vem, não vem para cancelar. Ele vem fazer com que esse princípio de amor ao próximo, de cuidado com pessoas, permaneça. E quando nós precisamos entender... Conseguiu, Jamile? É a Jamile que está no história? Mateus 22, 37. Diz assim: respondeu o Senhor: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Aqui nós precisamos amar a Deus em tudo isso: alma, coração e entendimento. Transformar, amados, isso nesse amor. Quando Jesus Ele coloca esses mandamentos, quando Ele vai tratar com os discípulos que estão falando sobre isso, Ele está falando desse mandamento, né? Que nós devemos amar a Deus. Jesus Ele coloca esse princípio. Então, tudo aquilo que nós fazemos, amados, seja na nossa vida, seja no louvor, seja na minha consagração, seja naquilo que eu busco da palavra de Deus, ela precisa alcançar pessoas. Ser uma igreja que ama pessoas é que nós estamos trabalhando para que vidas venham ser alteradas. Você vai ver que na nova aliança não há uma determinação de você multiplicar, ter 10 células. O que tem de determinação é que você multiplique pelo menos uma vez por ano. Porque nós não nos preocupamos com números, mas nós nos preocupamos com pessoas. Agora desconfie se passou um ano e você não conseguiu multiplicar a sua célula. Aí
faz a gente refletir. Será que eu estou amando pessoas? Não é uma obrigatoriedade, porque eu nunca vivi, mas pessoas que vivem, que vêm de igrejas que havia uma determinação de abrir várias células por ano, que tinham que ter no mínimo tantas pessoas, que havia um determinismo em termos quantitativos. Mas amar pessoas, amados, envolve crescimento. Não tem como você dizer que é uma pessoa se não há crescimento. Não há como. Não concorda. Amém? E nós precisamos disso. E o que tem acontecido hoje, amados, que as pessoas, elas têm preferido animais do que pessoas. Quando a gente fala em amar pessoas, é um desafio. Mas fala em amar um animal. Hoje está vindo uma geração de pessoas que não querem ter filhos, mas querem ter cachorros. E aí se gasta em veterinário muito mais do que se gastaria com uma criança. Eu não tenho pena de comprar algo para o cachorro. E a gente foi para um hotel em Salinas, a gente chegou lá e a moça falou assim: vocês não trouxeram cachorro? Você sabia que aqui é o único hotel que aceita cachorro? Eu falei, não. Aí ela: você só paga uma diária de R$250. Eu falei, nunca no Brasil que eu vou dar R$250 para um cachorro. E eu levaria minha sobrinha, criança, entendeu? Eu levaria outra pessoa comigo. Mas tem pessoas que pagam. E aí, amados, não é errado você cuidar do seu cachorro, amém? Não, o cachorro é bom. Eu estou com lá em casa que às vezes eu faço um carinho nele, às vezes dá vontade de jogar ele para o outro lado do muro, né? É um negócio assim. Mas eu não maltrato, né? Só dá vontade. Mas tem pessoas, amados, que estão substituindo animais por pessoas. Isso que é o problema. Elas tratam bem o animal, mas destrata pessoas. Isso que é o risco. Se você tem um cachorro, eu vou falar igual o pastor Nonato. Se você tem um cachorro em casa, você tem o seu tempo, um cachorro, você é um excelente voluntário a ser líder de célula. Que ele diz que uma pessoa que cuida de um cachorro, dá atenção de um cachorro, ela é um excelente líder de célula. Ela vai ter tempo para cuidar de pessoas. Se você tem 2 cachorros ou mais, você vai ser um supervisor ou um pastor. Então, se na sua casa você tem 2 cachorros ou mais, seu ministério é pastoral. Para ter paciência com cachorro, você vai ter com gente. Não é verdade? E às vezes a gente não quer ter. Mas e ele falou que teve uma pessoa que disse que era melhor ter trabalho com boi do que com gente. Não existe isso, amados. O cachorro pode dar a alegria que for, mas você vê uma família restaurada, você ganhar uma pessoa para Jesus, você vê aquela... gente, você não tem noção, não existe alegria maior. Você vê vidas sendo alteradas, você dá trabalho? Dá, irmãos, às vezes dá, mas a alegria é muito maior. Você conhecer pessoas que estavam ali com um casamento destruído, acabado, vivendo uma vida de aparência. Você decide amar aquela pessoa e quando você vê a família dela foi alterada. Não tem como, não tem alegria maior do que essa. A glória, a honra é do Senhor, mas a alegria é nossa. Sabe, nós precisamos ter a alegria de marcar vidas. E essa vida são vidas em Jesus. Nós só vamos conseguir marcar a vida de pessoas, amados, o quanto a gente tiver de Jesus. Porque muito se fala de Jesus. Esses dias eu vi no Instagram um rapaz que está no Big Brother. E ele falando para um rapaz assim: olha, Jesus não é isso não, cara. Ele falando para um rapaz que era homossexual. Era, não é? Jesus não é isso não. Esse é o Jesus que eles pregam, que os homens pregam. Mas o Jesus é amor. É o amor. E ele começou lá a falar, e o grupo lá todo dando razão para ele.
Eu falei, ai, vontade de entrar nesse Big Brother. Vontade de entrar lá. Sabe por que não faz sentido? Tratando Jesus como caixa de bombom garoto. Eu pego o amor. Mas fala de arrependimento, fala de pecado. Ele não aboliu nada. Então é muito fácil eu apresentar um Jesus que eu estabeleci na minha mente, que eu formei na minha mente. Não um Jesus que vai voltar e vai vir para nos julgar. Para no dia da volta dele, tudo aquilo que for palha vai ser, o fogo vai queimar, mas aquilo que for ouro vai ser refinado. Vai chegar um dia que Jesus ele vai estar, ele vai dizer, mostre-me. E Jesus, amados, também ele se apresenta como um mendigo. Ele vai se apresentar na sua vida como aquele vizinho que você não aguenta, como aquele porre que vem falar no seu ouvido. E nós precisamos saber. A história do bom samaritano, amados, ela é exatamente sobre isso. Quem não quer fazer, arruma desculpa. Quando eu fazia a faculdade, eu estudava no centro, uns anos atrás, e tinha uma mulher que para mim ela era moradora de rua. E aí eu passava do lado dela e sempre na correria de pressa, né, que eu já tinha 2 meninas. E eu passava do lado daquela mulher, aquela mulher estava lá pedindo. Aí eu dizia, Senhor, aí eu vinha no ônibus, Senhor, eu estou igual aquele povo, ou eu estou igual aquele sacerdote que não ajudou. E eu ficava, Senhor, meu Deus, porque em Belém, amados, no centro tem muitas pessoas em situação de rua. E às vezes os homens podem ser violentos, mas ali era uma mulher. E, amados, eu fiquei com o coração apertado. Quando foi um dia eu falei assim, não, hoje eu vou levar essa mulher para casa de Ruth, eu vou dar um jeito. E aí eu cheguei naquela mulher, comprei umas coxinhas que vendia assim, uma caixinha de coxinha. Aí eu falei, oi, tudo bem? Como é seu nome? Aí ela, Maria. Eu falei, oi Maria, você gosta de coxinha? Ela, gosta. Eu falei, olha aqui, eu comprei para você. E aí comecei a conversar com aquela mulher, já pensando em levar ela para casa, para trazê-la para a Imperatriz, isso eu morando lá em Belém. Eu já tinha planejado tudo. Porque, amados, a nossa casa sempre foi assim. Quando nós descobrimos o que era amar pessoas, de repente eu estava em casa e já chegava com um homem que eu nunca nem tinha visto. Ellen, pega um sabonete, pega uma toalha. Dê aqui, Joel, pelo amor de Deus, tu tá doido? Como é que tu traz homem? Como é que tu traz homem para cá, para casa? Quando a gente começou lá a igreja em Belém, amados, na nossa casa, 2, 3 vezes na semana, tinha uma pessoa que estava em situação de rua comendo com a gente. Ou tomando um café, ou almoçando, ou tomando banho, dando passagem. Tem gente que quer enganar? Tem, vem. Mas tem pessoas que realmente, amados, elas estão totalmente esquecidas. Elas já aprontaram tanto que nem a família mais dá conta. E se não formos nós como igreja parar e olhar, a gente não vai, amados, levar o amor de Deus. E eu tinha organizado tudo na minha mente, porque o Joel já é essa pessoa, né? Então eu falei, meu marido é aquele que põe todo mundo dentro de casa, que come, que vai comer. E então eu vou levar. E aí eu falei, bora. Eu falei, olha, eu conheço um lugar, você não quer ajuda, você mora aqui. Aí ela, não, eu não moro aqui não, eu moro no Guamá. Eu tenho a minha casa, é porque eu gosto de ficar na rua. Aí eu fiquei assim. Ela tinha casa, ela tinha a vida dela, mas ela gostava de estar na rua. E ela não quis ajuda. E depois eu entrei no ônibus, tão frustrada, eu falei, Senhor, por quê? E Deus falou muito forte no meu coração. A sua atitude já revelou, meu amor. Às vezes nós não vamos conseguir ajudar, amados. Tem pessoas que infelizmente vão passar na nossa vida
A gente não vai conseguir alterar. Mas elas não podem dizer que o amor de Deus não foi manifesto através de nós. E amar pessoas é isso. Amar pessoas é você acreditar nelas, é você acreditar que Deus ainda pode alterar a vida daquela pessoa. Ano passado eu fui trabalhar no encontro, no centro de recuperação. Ou vontade que me deu de levar toda a igreja. Sabe, amados, porque às vezes nós estamos reclamando, brigando. Sabe, tinha um vaso grande ali na igreja. Ele estava um tempão com uma planta estragada lá, morta. O que eu vi de gente reclamando, falando mal. Esse vaso é feio, olha esse vaso ali, esse vaso aqui, isso sei o quê, é feio mesmo, tá feio mesmo, tá feio. E eu dizia, gente, precisa ajeitar esse vaso, a gente precisa ajeitar esse vaso. Mas eu vi várias vezes pessoas falando, quando falam, às vezes reclamam que algo tem tá empoeirado, às vezes reclamam que algo não está legal, que isso aqui, mas não tem a atitude de resolver. Pessoas se incomodam dentro da igreja às vezes, e isso a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando a gente está mais preocupados, amados, em deixar tudo bonitinho, arrumadinho, esquecer das pessoas que estão aqui dentro, se elas estão bem, se elas comeram, se elas precisam de Jesus, se elas precisam de oração. A gente saiu do nível do amor e entrou no nível da religião, porque estamos mais zelosos do que verdadeiramente amando. Vamos cuidar, vamos fazer o melhor, vamos, mas não é nossa prioridade. E quando eu entrei, amados, lá naquele centro, eu comecei a ouvir tanta história de mulheres com problemas de drogas. Veio um grupo de irmãs lá do Bananal. O testemunho de cada mulher é de rasgar o coração, de violência, de abuso, de prostituição. Era algo tão forte e eu comecei a tremer. E eu disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nesse lugar, meu Deus? O que é que eu vou falar? E aí, eu me afastei, fui orar e comecei a falar com o Senhor. E Ele falou assim, você veio nesse lugar, não foi para falar de você. Você veio nesse lugar, foi para falar do meu amor. E amados, é isso que nós precisamos. Sabe, existem pessoas, hoje nós estamos aqui com a nossa família. Talvez depois de você sair daqui, você vai na pizzaria, você vai no lanche, ou você vai para sua casa. E tem pessoas que estão vivendo conflito dentro dos seus lares. Tem pessoas que estão precisando conhecer o amor de Deus. Pessoas que estão precisando ser amadas primeiramente por nós. Porque se a gente não amar primeiro, não vai ter como você falar do amor de Deus, porque você não manifesta o amor. Então, amar pessoas, amados, e isso, por isso que hoje foi tão difícil para mim. Porque quando eu entendi isso, quando nós iniciamos em Paragominas a célula, o pastor Nonato foi pela primeira vez. E ele falou assim, eu amo demais o meu pastor. E eu tinha vida de uma religiosidade na igreja. Eu aprendi o que a religião ensinava. Mas eu sempre fazia uma oração. Eu dizia, Senhor, eu sei que a tua obra não é só isso. E eu sempre falava, Senhor, eu sei que a tua obra não é só isso. E aí o pastor Nonato veio. E ele falou assim, eu quero orar por vocês hoje. E eu quero liberar uma unção de amor. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Quando eu entrei na igreja, só me ensinaram como eu tinha que fazer, os cultos que eu tinha que ir. Me ensinaram algumas coisas, mas eu não estava atento, dando ouvido à palavra. E quando a gente canta essa canção da oferta agradável, é isso que é amar a Deus. Ser uma oferta agradável ao Senhor. Você já parou para
meditar nessa palavra, nessa canção. Um dia, amados, eu na igreja, eu vi que essa canção não era a minha vida. A tua palavra escondi guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti, para não pecar contra o Senhor. Tem como botar a letra aí, Jamile? Da oferta agradável? Isso que é uma vida de amar ao Senhor. Naquele dia que a canção foi cantada, eu vi que aquilo ali não era uma verdade na minha vida. Eu percebi que a minha vida não estava sendo reservada, que eu estava indo à igreja, que eu participava dos cultos, mas eu não tinha uma vida separada para o Senhor. Vai, eu não vou cantar não. Senão a... Como é o nome dela? Se eu cantar, a Isa não vai mais querer cantar. Então, a tua palavra escondi. Mas preste atenção na letra. Guardada no meu coração. Para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Olha algo tão forte. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amado, isso é poderoso demais. Sabe, nós precisamos fazer dessa canção a nossa oração. Sabe, ter realmente guardado no nosso coração a palavra. Sabe, para ser uma oferta agradável ao Senhor, não somente na adoração. Sabe, eu amo a adoração. Sabe, se você quiser se jogar nessa igreja, você tem liberdade. Se você quiser correr, você tem a liberdade. Sabe, mas a sua adoração, ela não é só aqui, não é só a expressão da adoração. A sua vida, quando ela é uma oferta agradável ao Senhor, a oferta agradável é lá no seu trabalho, é no seu quarto onde você não se vê, nas suas conversas com o WhatsApp. Uma oferta agradável ao Senhor para que a glória do Senhor venha a brilhar, amados, é muito forte. Sabe, eu sei, eu quero lhe dizer que eu ainda estou no processo. E é a minha oração, Senhor, me ensina a te amar mais. Senhor, eu sei que eu não tenho te amado da forma como o Senhor merece, da forma como o Senhor é digno. Senhor, me dá um olhar sensível às pessoas. Não quero, Senhor, julgar. Não quero olhar para uma pessoa pelo aquilo que me falaram a respeito dela, mas pelo aquilo que o Senhor acredita no que ela pode ser, naquilo que ela pode se transformar, naquilo... Amados, a gente precisa amar. E amar pessoas, ela é uma expressão. Sábado foi o dia que eu... Sábado eu estava tão alegre. Quando deu assim umas 2 horas em casa, começou a chegar um monte de jovens. Aquele monte de menino falando mais alto que o outro. Eu, eita, Joel, o negócio aqui tá pegando fogo. E aí esses jovens não são líderes, a maioria adolescente, se reuniram na sala da minha casa para fazer mensagens, porque eles iam evangelizar para o culto à noite. Irmãos, isso é expressão de amor. Ninguém mandou eles fazerem. Júlia, alguém mandou? Não, mãe. Cada um teve uma ideia e a gente se juntou.
Tem algum líder com vocês? Não, mãe, mas a gente já pediu para ele nos abençoar. Eles já estão sabendo. Gente, você não tem noção. Você não tem noção. A vontade era de estar gritando com eles, glorificando ao Senhor, dando glória a Deus. Porque adolescentes estão entendendo o que é amar pessoas. Sabe, pare de se preocupar. Pare de inventar desculpa, porque quem não quer fazer, arruma desculpa. O bom samaritano, a história do bom samaritano, quando passou o levita, o sacerdote, eles não podiam tocar, porque os judeus não tocam em pessoas mortas, né? Mas eles podiam pegar um pedacinho de pau e bater lá para ver se estava vivo. Eles podiam parar, esperar para ver se havia respiração. Mas eles já tinham, não queriam fazer. Então há uma justificativa. Sempre vamos encontrar uma justificativa que vai nos convencer aquilo que nós não estamos fazendo, o que deveríamos fazer e não estamos fazendo. Você sempre vai buscar uma justificativa na sua mente. E aí você vai tentar convencer as outras pessoas do que realmente é isso. Mas amar pessoas, amados, e nós estamos sendo desafiados a voltar a esse amor. Sabe, a não deixar que na segunda-feira a gente esteja tão preocupado com aquilo que a gente quer fazer, com as coisas que nós temos que fazer, e esquecemos de manifestar o amor. Sabe, amar a Deus é ter uma vida consagrada. E nós estamos vivendo uma geração, amados, que tudo acha que não tem nada a ver. Não, acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. E essa geração do nada a ver está buscando dentro de si muitas justificativas. Mas a palavra de Deus, ela não se altera. Ela se transforma, se renova, mas o princípio é o mesmo. E nós precisamos entender o que é isso. Quem ama doa, quem ama serve. Quanto eu oro, sabe, e amar pessoas, amados, é o que a Bíblia nos ensina. Você não pode caminhar aqui dizendo que ama o Senhor se você não tiver um relacionamento com o corpo. Porque a palavra diz que nós devemos suportar uns aos outros, confessar os nossos pecados uns para os outros, alegrai-vos uns com os outros, chorar com os que choram. Não tem como ser sozinho. Não tem como você olhar para uma pessoa e ser indiferente a ela. Porque ao mesmo tempo, quando o Senhor ele determinou algumas coisas no Velho Testamento de proteção, aqui ele está dizendo, olha, se relacione. Se relacione na alegria, se relacione na tristeza. Dê suporte, né? Não, pastor, eu não suporto aquela mulher. Não, suporte é dar suporte. Essa mesa aqui, essa bancada é o meu suporte para que eu possa botar aqui em cima, para que eu possa ministrar. Nós precisamos ser o suporte de alguém. Nós precisamos ser suporte de uma mãe, de um casal que está precisando de ajuda, de um jovem que está precisando de alguma forma estar na igreja. Isso é suportar uns aos outros, é dar suporte. O que eu posso fazer? No que eu posso suportar você para que a sua caminhada com Jesus seja mais leve? Tem pessoas que são especialistas nisso. Elas fazem com que a nossa caminhada com Jesus seja mais leve. E nós precisamos entender, em 1 João 3,16, a primeira carta. E nisto conhecerão o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau! É isso que nós precisamos fazer. Porque Ele nos amou, nós precisamos manifestar o amor. Porque Ele deu a vida por nós, agora nós precisamos levar esse amor adiante. E isso que Deus Ele quer fazer conosco. Mesmo que ainda, amados, nós não
estejamos 100%, mas o amor, ele é constante. O amor de Deus, o amor por pessoas, ele tem que ser constante. Eu não posso dizer, hoje eu amo o Senhor, amanhã eu não amo o Senhor. Hoje eu decido amar pessoas, amanhã eu não quero mais amar pessoas. Hoje eu decido fazer coraçãozinho para Jesus, amanhã eu decido. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão tratando Jesus como se fosse o seu motorista particular. Sabe como é um motorista particular? Ele só vai, ele está na frente, ele está dirigindo. Mas ele só vai aonde o dono mandar. E às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, que legal, aquela pessoa, é Jesus que está dirigindo a vida dela. Olha só, porque você olha e é Jesus que é o motorista. Só que o motorista é particular. E Jesus só vai onde ela deixa ir. Nós precisamos saber como nós estamos tratando Jesus. Esse amor a pessoas, eu deixo Jesus no controle. Ele vai me direcionar. Eu vou confiar que Ele vai me conduzir no melhor. E amar é fazer o bem. Quando eu pratico esse bem, amados, quando eu deixo que Jesus, Ele atue na minha vida, para que Ele possa me conduzir, para que eu possa ouvir a voz dEle, para que eu possa em si manifestar o amor. Às vezes eu fico agoniada, porque tem pessoas que elas vêm falar comigo assim, dizendo assim, pastora, porque Deus falou. Deus falou e aí ela dá a opinião dela. Pastora, porque Deus me usou e eu falei. Pastora, porque Jesus disse para mim isso. E eu fico, meu Deus. E a minha oração é, Senhor, traga uma revelação para ela. Traga uma revelação. Porque tem pessoas, amados, que elas não conseguem entender que não é Jesus que está conduzindo a sua vida. Jesus está sendo só o seu motorista particular. Então Ele vai para onde eu quero. Mas eu digo que é Jesus. E para que isso aconteça, desses 7 pilares que nós precisamos ser uma igreja. E esses pilares, amados, são os nossos trilhos, né? São a nossa sustentação. É naquilo que nós acreditamos, é o nosso guia. Nós ainda não somos 100%. Uma igreja que ama pessoas, amados, um ministério. Tem ministério com mulheres, tem centro de recuperação com mulheres, com crianças, tem um trabalho com crianças, tem trabalho com andarilhos, que são pessoas que andam na BR, tem com jovens. A igreja gasta mais de 100 mil reais só com projeto social, só trabalhando e recuperando pessoas. Esse ano é um ano que eu quero levar um grupo de mulheres para estarem lá no centro de recuperação. Às vezes nós estamos reclamando porque a unha está encravada, porque a roupa não está legal, porque o sapato não é do jeito que eu quero, porque a luz apaga, porque a fumaça sai. Eu não gosto da fumaça. Eu não gosto dessa fumaça. Se eu pudesse, jogava a fumaça fora. Mas aí me disseram que ajuda na luz, que ajuda não sei no que. Eu falei, tá bom, mas se fosse eu já tinha jogado a fumaça fora. E estamos tão incomodados com isso que esquecemos que o que é verdadeiramente amar pessoas. Precisamos voltar, amados, ao primeiro amor. Eu só vou conseguir manifestar o meu amor a pessoas quando eu entender a essência do amor. Somente em Deus, que é o amor verdadeiro, é que nós vamos conseguir amar pessoas. Se você nunca conseguiu abraçar um mendigo, uma pessoa que está bêbada, uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro e depois vem falar com você. Se você tem dificuldade de falar, de evangelizar alguém que tem problema com homossexualidade, na verdade nós estamos engessando no evangelho. Pecado é pecado. Mas sabe qual é o problema da igreja? É que nós nos acostumamos a aceitar o homem que é adúltero
o adultério. Não, aquele homem ele trai muita mulher. Vem para a igreja, vem. Ah, aquele homem é corrupto, ele é ladrão. Não, mas vem para a igreja. Ele tem uma boa casa, um bom carro. Vai marcar a cidade se ele aceitar Jesus. Ah, mas aquele é homossexual, ele faz ponto na BR. Para Deus é tudo igual. Mas nós como igreja, nós estamos aprendendo a ser seletivos até nos pecados. Esse pecado aqui eu aprendi a tolerar, esse aqui eu não tolero. Esse pecado aqui a igreja aceita, esse pecado aqui a igreja aceita. E aí nós estamos nos tornando seletivos até nos pecados. E o Senhor, Ele nos ama de forma incondicional. E esse amor, amados, precisa ser manifesto através de nós para alcançar pessoas. Você só vai entender